Se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, canal Osmarino Araújo, se inscreva, faça a sua inscrição, inscreva-se no canal, aciona o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você então será notificado. E o outro pedido é sobre a nossa mentoria, que é um projeto novo que estamos colocando aqui, já para você que quer receber mentoria apostólica, cobertura apostólica, caso você não esteja recebendo, caso você tenha um ministério independente. Então nós te convidamos hoje para você fazer parte dessa mentoria. É o Núcleo MCA. O que é o Núcleo MCA? Núcleo, você sabe que núcleo é aquela central de células, né, do corpo. Então o Núcleo MCA é núcleo de cobertura e mentoreamento apostólico. Para você que está sem uma direção apostólica, sem uma cobertura, sem um mentoreamento apostólico e quer participar, você que é líder, pastor, apóstolo, enfim, não sei qual é a tua liderança, o teu grau de liderança, mas você pode participar conosco. Essa mentoria é necessário que você me procure através do WhatsApp que está aí na descrição dessa live, porque é uma mentoria à parte, ela não é pública, ela é apenas interna para o grupo ou para as pessoas que fizerem parte do Núcleo MCA. Então, se você quiser saber mais sobre o Núcleo MCA, você pode me chamar no WhatsApp após a nossa live e eu vou te explicar melhor como é que vai funcionar, como é que é o Núcleo MCA para você que é pastor, que é líder e que quer ingressar debaixo desta mentoria. Então você vai nos procurar. Então vamos que vamos, a gente já orou, já pedimos a Deus a bênção pela sua vida, pelo seu ministério. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui comigo e que vão ficar até o final desta mentoria, desta live de hoje. Então, como já falamos aqui, já está também escrito aqui na descrição da live, já coloquei, nós vamos falar hoje sobre a síndrome de Onã, que é uma síndrome de uma mentalidade sabotadora, uma mentalidade egoísta e sabotadora. Vamos então falar dele. Primeiro eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, abra comigo em Gênesis capítulo 38, verso 8. Como todos já sabem que a nossa mentoria, a mentoria Ninho das Águias, ela é embasada na Bíblia. Então nós vamos extrair aqui o tema de hoje da Bíblia Sagrada. Está em Gênesis 38, versículo 8 em diante. Quero ler 3 versículos com você, do 8 ao 10. Então vamos lá. Então disse Judá ao seu filho Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência para o teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando tinha relação com a mulher de seu irmão, Tamar, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia? Isso pareceu muito mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Então nós vamos falar sobre isso, sobre essa atitude de Onã. Nós vamos trazer aqui essa palavra. Quem era Onã? Primeiro eu quero te trazer aqui, refrescar a memória sobre essa palavra. Onã foi um homem que não tinha temor nenhum de Deus. Deixa eu te contar a história aqui para você entender sobre a nossa mentoria, sobre a lição que vamos tirar, ou as lições que vamos tirar dessa mentoria. Então a história que lemos é o seguinte: Judá, filho de Jacó, tinha
alguns filhos. E o primeiro deles, o mais velho, o seu primogênito, chamava-se Er. Então a Bíblia diz que se casou com uma mulher chamada Tamar. Vou te contar aqui o pano de fundo para você entender sobre o nosso assunto. Então se casa com Tamar. Acontece que a Bíblia diz que era um homem muito mau. Ele era um homem perverso, era um homem maligno, e a Bíblia afirma que Deus o matou por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento. Só que ele morreu muito cedo, ele morreu logo que casou. Então ele não pôde fazer um filho, podemos dizer assim, ele não pôde gerar filhos em Tamar. Então ele morre sem deixar nenhum descendente. E a Bíblia diz que havia uma lei, essa lei na verdade sempre existiu, que está lá em Deuteronômio capítulo 25, fala sobre a lei. Essa lei chama-se a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato dizia o seguinte: quando um homem casar-se com uma mulher e caso ele venha morrer, falecer sem deixar filho, a lei do levirato obriga o filho, o irmão desse homem que morreu, no caso, a casar-se com a cunhada, a assumir essa mulher e gerar filhos. Só que o filho ou os filhos que, no caso, o irmão que possuiu, que ficou, que herdou a mulher, os filhos que gerarem desse relacionamento não serão do homem que gerar, mas será do irmão falecido. Então ele está gerando descendência para o irmão que faleceu. Isso chama-se lei do levirato. E essa lei está lá em Deuteronômio capítulo 25. Então o que acontece é exatamente isso. Morre, Tamar fica viúva, sem filhos. Então Jacó, Judá, o pai, pega o seu filho Onã, que era o segundo filho, e diz: Onã, agora você vai casar-se com Tamar. Você vai assumir ela e vai gerar filhos nela. E o filho que você gerar nela não será seu, será do seu irmão. A descendência que você gerar nela, ou você gerar através dela, será a descendência de porque não pôde gerar filhos, então você vai gerar filhos para ele. Tudo bem, a lei tinha que ser cumprida. Onã assume a mulher, casa-se com Tamar pela lei, e a Bíblia diz, que é o texto que lemos, que quando Onã tinha relação com Tamar, o que acontecia? Ele, quando chegava ao orgasmo, ele simplesmente derramava o sêmen na terra, fora da mulher. Então ele desperdiçava, podemos dizer assim, o sêmen, justamente para não engravidar a mulher, para não engravidar Tamar e para não gerar descendência ou filhos que fosse descendência para o seu irmão, uma vez que ele sabia que o filho que nascia ou que nascesse daquela relação não seria descendência dele. Então, é a partir daí que a história que vamos falar hoje aqui, de onde vamos extrair a nossa mentoria, as nossas lições de hoje, as lições dessa mentoria, é dessa história. Então, Onã, sempre que tinha relação, e ele pegava, então, jogava o sêmen fora da mulher, jogava na terra. E a Bíblia diz que essa atitude egoística, sabotadora de Onã, provocou a ira de Deus, de tal forma que Deus simplesmente colocou uma enfermidade, uma doença, alguma coisa em Onã, e Onã morreu prematuramente. E mais uma vez, Tamar ficou viúva. Bom, não vamos falar de Tamar, vamos falar de Onã e das atitudes de Onã. Então vamos tirar as lições aqui que aprendemos com as atitudes de Onã. Por isso que o tema da nossa live dessa tarde, da nossa mentoria,
é a síndrome de Onã, né? Uma mente sabotadora. Por quê? Porque pessoas têm comportamento como Onã e muita gente se comporta como Onã e acha que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo. Mas eu queria que você então pudesse assistir essa live, receber as ministrações, abrir seu coração e sua mente e compartilhar com os outros, porque é uma palavra muito interessante, muito séria, muito espiritual e muito reveladora. É uma história, é uma ministração aqui para você receber a revelação dessa palavra. Então vamos tirar aqui as lições sobre esta atitude de Onã, que eu já contei para você a história, essa situação para você. Então vamos tirar aqui as lições, e eu chamo de como pensa um líder que tem a síndrome de Onã. Como é que as pessoas que se comportam como Onã pensam? Primeiro, a pessoa que tem a síndrome de Onã pensa: se não for meu, não será de ninguém. Conhece alguém assim? Que tem essa mentalidade? Que tem esse tipo de pensamento? Se não for meu, não será de ninguém. Ele é capaz de destruir, de desperdiçar ou não agir porque ele entende que ele não vai ter nenhum benefício daquilo. E tem muita gente vivendo isso, inclusive na igreja, no ministério, tem no trabalho. Se não é meu, eu não tenho por que preservar para ninguém. Eu não me preocupo em manter, em preservar as coisas dos outros. Tem gente que tem essa mentalidade. Então, por conta disso, perde bênçãos de Deus e sabota projeto dos outros. Porque se não é meu, também não vai ser de ninguém. Pessoa capaz de desperdiçar, de destruir, mas não permite que os outros usufruam. Conhece alguém que desperdiça coisas dos outros, destrói, só porque não vai ter o direito de usufruir? Então ele diz: se não é meu, não é de ninguém, então vou destruir dos outros. Foi o que Onã fez. Ele pensou: bom, por que eu vou engravidar uma mulher se eu não vou ter direito a esse filho? Esse filho vai ser do meu irmão. Tem gente que pensa assim, porque ele é tão egoísta que vive isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, como se trata de mentoria aqui, de orientação, de direção, toda pessoa que tem esse pensamento, essa síndrome no seu coração, essa mentalidade de que não é meu, não vai ser de ninguém, eu não me preocupo em destruir, em desfazer, não tem bênção de Deus. Ninguém que age dessa forma vai ter a aprovação de Deus. Então vamos tomar cuidado, porque se esse tipo de mentalidade permeia a nossa consciência, a nossa mente, sinto muito, mas um dia Deus vai nos ter como adversários. O outro tipo de pensamento, como é que essa pessoa pensa, quem tem essa síndrome, pensa o seguinte: se não vai me dar nenhum lucro, então não vou deixar ninguém ganhar. Já viu isso? Se eu não ganho, ninguém ganha. Onã pensou: não vai me ter nenhum lucro, eu vou fazer filho para os outros, eu vou gerar frutos para os outros, não vou ter lucro com isso, e por que eu vou deixar que os outros ganhem com isso? Então ele se torna um sabotador do projeto dos outros, dos sonhos dos outros, do propósito dos outros. Tem muita gente vivendo isso na vida, não só na igreja, no ministério, mas em todos os aspectos da vida. Tem gente que está sabotando o projeto dos outros porque não tem lucro. Tem gente que só trabalha pelo lucro. Se não ganhar, não faz. Se não ganhar, não deixa ninguém ganhar também. Se eu não ganhar, ninguém vai ganhar. Entende? Se eu não tiver nenhum proveito, por que eu vou dar proveito para os outros? Então, as pessoas estão vivendo esse tipo de comportamento e com isso provocam Deus. Ao invés de serem abençoados, estão sabotando o próprio destino, o próprio futuro. E tem muita gente vivendo isso. E eu espero que não seja a sua história, que não seja a sua vida. Nós temos que mudar nosso pensamento em relação a isso,
Bom, se eu não ganho, se eu não vou ter lucro, mas amém, eu posso ajudar outros a terem? Eu posso ajudar outros a ganharem? Ou a ganhar? Eu posso ajudar o meu amigo, o meu irmão a ganhar? Mesmo que eu não venha a ganhar, por que eu não ajudo o outro a ganhar? Uma vez que quando eu fizer isso, certamente eu vou estar colhendo a bênção de Deus, porque as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento é somado por Deus. Deus vê o meu coração. Se Ele sabe que eu não vou ganhar, mas eu estou gerando para outro, o outro vai ganhar. E a despeito disso, apesar de eu não tirar nenhum lucro daquilo, mas alguém vai ganhar, e Deus sabe que o meu coração é sincero, é claro que Deus vai me abençoar. Porque com a medida com que eu meço, eu sou medido. Eu tenho que entender isso. Nós temos que entender que é a palavra. Se eu abençoo, eu vou ser abençoado. Se eu facilito a vida de alguém, Deus vai facilitar a minha vida. Se eu abençoo alguém, Deus vai me abençoar. Se eu sou generoso, honesto com alguém, mesmo que eu não veja de imediato resultados naquilo, Deus vai usar alguém para ser generoso comigo e para me abençoar. Mas quem tem a síndrome de Onã, pensa, não, se eu não tenho lucro, ninguém também vai ter. Ninguém vai ganhar. Se eu não ganhar, ninguém vai ganhar. Essa ideia precisa cair por terra, porque é uma ideia egoísta, é uma ideia vazia, é uma ideia mesquinha, é uma ideia e um comportamento, uma mentalidade que não tem prosperidade, que não tem bênção de Deus e Deus não aprova. Amém? É assim que essas pessoas pensam, né? E a gente vê nesse tipo de pensamento que as pessoas, elas estão vivendo isso. Às vezes, o líder ou a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ele se rebela contra seus líderes porque ele diz assim, se não é para mim, então não vai ser de ninguém. Já vi um discípulo que ganha almas, está discipulando, o seu líder chama ele e fala assim, vem cá, você vai ser um líder de célula, vou te dar aqui um grupo de pessoas para você discipular, para você... Só que ele acha que ele é o dono daquilo e depois, quando o líder pede a liderança, ele diz, não é meu, não é de ninguém, então não vou fazer. Ou então, ele diz, não, se não é para mim, eu não vou discipular ninguém, eu não vou abençoar ninguém, eu não vou liderar nada, se rebela contra o seu líder, começa a tomar medidas na vida que vão trazer prejuízo para si próprio. Então, nós vemos essa síndrome acontecendo hoje em alguns setores da igreja. No trabalho, quem tem essa síndrome, a síndrome de não ajudar, de não compartilhar com os outros só porque não vê algum ganho nisso. Às vezes nós vemos isso em algum funcionário, né? Que se levanta contra o seu patrão e às vezes até tenta sabotar o lucro do patrão. Você já conheceu alguém que pensa, poxa, esse patrão ganha tanto, tanto, tanto em cima de mim, então começa a sabotar o patrão. Só que ele esquece que o salário que ele ganha vem dessa empresa. Vem do produto que o seu patrão ganha. Ele ganha, mas também abençoa o funcionário. É de onde o seu salário é pago. Só que tem funcionário que tem essa síndrome que não enxerga isso. Ele começa a sabotar seu patrão, sabota seu líder, sabota seu amigo, sabota as pessoas que estão tentando abençoar a sua vida e a pessoa não entende isso. Ela acha que só dá lucro para os outros, mas não está tendo benefício nenhum. E de onde vem o seu salário? Se não é do lucro que você gera para o seu patrão. Entende? Aqui no Rio de Janeiro tem muito isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho usado muito ônibus. Mas antigamente, quando eu não tinha carro ainda, quando eu estava sem carro, eu pegava muito ônibus aqui no Rio. E muitas vezes a gente estava atrasado para ir para o culto ou para o trabalho, alguma situação, precisava urgentemente de um ônibus, e a gente chegava no ponto, ficava aquele tempão. Quando vinha um ônibus, muitas vezes o motorista vinha com tanta velocidade que ele não parava, e você dava sinal, ele só fazia assim, com essa mãozinha aqui, dizendo, tá vindo outro, e ele não parava, ia embora. Só que às vezes o outro que vinha era de uma empresa concorrente, não era daquela empresa.
Às vezes ele estava muito apressado ou muito preguiçoso e não parava, ou não para. Só que vem o concorrente dele e pega aquele passageiro. Agora, como é que funciona a mente de um funcionário como esse? Por exemplo, ele não entende que se a empresa dele, se ele não gerar um resultado financeiro para sua empresa, ele está arriscando o seu emprego e dos seus amigos, porque a empresa não vai ter dinheiro, não vai ter lucro. Então esse funcionário, ao invés de ser bênção para a empresa, ele é um problema. Ele é um prejuízo para a empresa. Só que ele não se toca nisso. Tem muita gente vivendo isso, que ao invés de facilitar a vida dos outros, é igual ou não. Se não é meu, se não é para mim, se não me dá lucro nenhum, então eu vou desperdiçar. Não quero nem saber o que o outro vai pensar, se vai ter prejuízo ou se não vai. É a síndrome do Onan, que não quis dar descendência para o seu irmão, né? Então, são gente assim, que fica sabotando o lucro dos outros, dos seus patrões. Um outro tipo de pensamento que tem, o tipo de gente que tem a síndrome de Onan é: se não vou aproveitar, então não me importa se vou desperdiçar ou se vou prejudicar os outros. O que Onan fazia? Ele desperdiçava. Cada vez que ele tinha relação com a mulher, ele simplesmente colocava o sêmen fora para não dar descendência. Com isso, o que Onan fazia? Ele revelava um caráter de egoísta, né? É aquele tipo que não se importa com com os próprios amigos, com as pessoas que estão com ele, ou o meio onde ele está inserido. O negócio dele é desperdiçar, o negócio dele é esbanjar, é acabar. Ele não quer saber se vai causar prejuízo a alguém ou não. Agora, nós trazemos essa situação do Onan para dizer que o cara era egoísta com a própria esposa, porque agora Tamar se torna esposa dele. Então, quando ele estava agindo dessa forma, obviamente que a mulher via, percebia, e ele a estava magoando, ele a estava ferindo, né? Você conhece alguém que é como Onan? Às vezes tem marido que é tão egoísta que ele não se importa com a esposa, e nem com o que ela precisa, e nem com o que ela está sentindo naquela hora. Ele quer simplesmente praticar as suas ações sem se importar se a mulher tá gostando, se está reclamando ou não. Tem gente que tem a síndrome de Onan, que é esse tipo puramente egoísta, que se não for para si, não é para ninguém. Ele tem a vida só dele. Mas eles não percebem que quando você age dessa maneira, você provoca Deus. Porque Onan só estava provocando Deus. É uma coisa que a gente precisa pensar. Ele não se importava com a esposa, ele não se importava com ninguém, nem com o pai, que disse: você tem que assumir a descendência do seu irmão. Você tem que ser para ele, gerar descendência para o seu irmão e cumprir a lei do levirato, que é uma lei bíblica, é uma lei de Deus. Então, vamos aprender com isso e blindar nosso coração, nossa mente, para que esse tipo de mentalidade, de pensamento, não nos tome, porque Deus não tem por inocente o culpado, entende? E tem muita gente que está bloqueando seu futuro, bloqueando sua prosperidade, bloqueando suas bênçãos, bloqueando seu ministério, bloqueando a bênção do eterno para a sua vida, porque está tendo comportamento como esse. Essa síndrome. Faz sentido para você? Escreve aí. Um outro princípio, uma outra lição que nós tiramos daqui é que todo pensamento sabotador de gente como Onan é um pensamento que sabota o projeto dos outros. Onan estava sabotando a herança, sabotando a descendência do próprio irmão, egoisticamente. E o irmão nem vivia mais, já estava morto. Só que ele não teve atitude comportamental
e princípio de gerar isso para o irmão. Então toda pessoa que tem a síndrome de Onã tem aquele pensamento sabotador dos projetos dos outros. Toda pessoa que vive sabotando o projeto dos outros tem a síndrome do Onã. É aquilo que eu já falei, se eu não tenho, ninguém vai ter. Vou sabotar o projeto de todo mundo. Se eu puder sabotar o projeto dos outros, para que eles não tenham também, eu faço. Tem gente que pensa assim. Esse é o pensamento egoísta. E depois quer a bênção de Deus. Depois vai orar no monte. Depois vai fazer vigília. Depois vai clamar. Vai procurar o seu mentor, o seu líder, e dizer, não sei o que está acontecendo comigo. Que as coisas não rompem, que está tudo bloqueado. Ué, se nós temos a síndrome de Onã e sabotamos o projeto de todo mundo, por que a gente vai querer que Deus prospere? Como é que nós vamos querer que Deus abençoe o nosso projeto? Se nós estamos sendo sabotadores dos projetos dos outros. Agora eu tenho uma ideia. Toda pessoa, eu tenho um princípio comigo, toda pessoa que sabota o projeto dos outros tem um capeta na sua vida. Só pode ser. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que tem o fruto do Espírito, que é amor, que é mansidão, que é domínio próprio, essas coisas todas, jamais vai guardar revolta, sabotagem, destruição do projeto alheio. Ninguém. Se tem o Espírito Santo, se tem o amor de Deus na vida, uma pessoa que tem o amor de Deus na vida vai querer que os outros se deem bem. Vai orar a Deus, vai dizer, Senhor, abençoa o fulano, abençoa o projeto do fulano. Ao invés de ser um sabotador do projeto do fulano, a gente vai lá e abençoa. Diz, Senhor, prospera o fulano, abençoa o trabalho dele. Se não aconteceu comigo, amém. Mas eu não tenho que sabotar o projeto de ninguém. Então preste atenção. Estou sendo aqui voz de Deus para muitas pessoas aqui. Quer que Deus abençoe seus projetos, seus sonhos? Não sabote o projeto de ninguém. Não sabote o ministério de ninguém. Não sabote a vida de ninguém, casamento de ninguém, vida de ninguém. Se você não pode ajudar, não pode abençoar, fica em silêncio, fica calado. Mas não se torne um sabotador do ministério de ninguém. Sabe por quê? Porque quem sabota ministério, projetos, propósito dos outros, vai ter Deus lá na frente, vai ter Deus como adversário, lá no futuro, vai ter Deus como aquele que vai estar bloqueando a passagem. Lembra do Balaão? Quando foi para amaldiçoar o povo de Deus? O anjo bloqueou a passagem dele na gruta e fez até com que a mula prendesse, né? Apertasse a coxa do Balaão, comprimisse a coxa dele junto entre a mula e a parede da rocha. Tem gente que se machuca, tem gente que morre, como o caso de Onã morreu, mas tem gente que é machucado porque é sabotador do plano dos outros e acha que Deus está com ele. Deus nunca vai estar junto com a pessoa que decidiu sabotar o ministério dos outros, a vida dos outros, os negócios dos outros, o trabalho dos outros, a vida dos outros. Não seja Onã. Onã, engraçado que o nome Onã no hebraico significa o forte, aquele que é forte. Mas nesse caso foi fraco nas suas atitudes, nas suas ações. Entende? O fraco de mente, um fraco de visão, um fraco de propósito na vida. Porque sabotou a descendência do próprio irmão e pagou caro por isso. Então, pessoas que sabotam os outros porque gostariam, às vezes por inveja, tem gente que sabota o plano dos outros por inveja, porque o outro está conquistando e ele não está, então ele vai lá e sabota. Tem gente que tem inveja porque o outro está crescendo e vai lá e sabota. Tem gente que é invejoso, acha que Deus está com fulano, não está com ele, vai lá e sabota o projeto. É o Caim, lembra do Caim? Ele viu que a oferta, Deus se agradou da oferta de Abel, ele vai lá também e faz. Mas aí Deus não abençoou, porque ele não estava
indo com o coração para ofertar. Ele só estava fazendo porque ele viu Abel fazer. Ele invejou e foi lá e fez. Só que ele fez para concorrer. No coração dele estava uma competição com o próprio irmão. E por conta disso, ele até matou o próprio irmão. Não é assim? A síndrome de Onã vai para esse lado. Além de machucar a própria esposa, porque ele estava fazendo uma maldade com ela, estava sabotando a descendência do irmão, indo contra a palavra do pai e indo contra a lei do Senhor. Agora, normalmente, todo sabotador, todas as pessoas que sabotam projetos dos outros, findam sabotando os seus próprios projetos. Sabe por quê? Porque não vivem o suficiente para realizar os seus próprios projetos. Vai acontecer o que aconteceu com Onã. Onã morreu prematuramente por causa das suas atitudes ímpias, das suas atitudes maldosas. Então ele não viveu o próprio projeto, sabotou o projeto dos outros, que dependia dele, que Deus colocou na mão dele, porque tem coisa que Deus vai colocar na sua mão, mas não é para você, é para abençoar outros. Aprenda esse princípio aqui. Amém? Deus escolheu Onã para abençoar o irmão, para dar descendência para o irmão, mas ele não entendeu isso e pegou a oportunidade que Deus lhe deu para abençoar a vida do outro e simplesmente sabotou tudo isso. Então tem gente que tem bênção que Deus está dando, tem gente que Deus colocou na mão alguma coisa que não é para ele próprio, mas que é para desatar a descendência dos outros, abençoar a vida dos outros. Temos que ter esse discernimento para que a gente não tenha que pagar um alto preço. Então, o Onã sabota os seus próprios projetos porque não viveu o bastante para realizá-los. O penúltimo ponto aqui que eu quero tratar com você, dessa lição, dessa experiência do Onã. Pessoas que pensam assim, dizem: vou ignorar as leis de Deus, as leis dos meus pais e vou fazer as minhas próprias regras. Lembra que eu falei para você que em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 5 ao 8, ali tem a lei do levirato. O que é a lei do levirato? É a lei que Deus disse para Moisés, criando, dizendo: olha, quando o homem casar-se com uma mulher e morrer antes de dar descendência, antes de gerar filhos, o irmão desse homem que morreu deve assumir a viúva, casar-se com ela e deve gerar filhos. Os filhos que forem gerados nessa mulher devem ser para a descendência do irmão que morreu. O Onã simplesmente ignorou essa lei de Deus. Então, pessoas que pensam como Onã são pessoas violadoras de códigos espirituais, de leis espirituais. Ele violou as leis de Deus, as leis dos próprios pais, porque o pai disse: cumpra a lei de Deus, meu filho, case-se com Tamar. E criou só as próprias regras. Ele disse: eu crio a minha lei, as minhas regras. Tem gente que cria suas próprias regras e quer ser abençoado. Ignora a lei de Deus, ignora as leis dos seus pais biológicos, dos seus pais espirituais, dos seus líderes, dos seus mentores, né? E aqui se trata de uma mentoria, então estou rasgando o verbo com você. Tem muita gente que está violando todos os códigos espirituais, porque se Deus colocou um pastor sobre a sua vida, um líder sobre você, é a ele que você tem que prestar contas das suas ações, das suas atitudes. Quer queira você ou não, acredite ou não, aceite ou não, mas isso é fato. Se você viola esse código, você tem consequências, assim como se viola os códigos dos pais. Muitos filhos hoje, que estão vivendo uma vida atrapalhada, problemática, teve o seu futuro completamente bloqueado, porque não entendeu isso. Violaram os códigos da família, do próprio pai, e hoje são consequentes.
Tem gente que está violando os códigos espirituais, os códigos de Deus o tempo todo, quer a bênção de Deus, mas viola os códigos, as leis, os princípios de Deus. Eu sempre digo o seguinte: se você quebra princípios, você vai negociar os valores. Toda pessoa que quebra princípio espiritual vai pegar os seus valores, as coisas mais importantes da vida, e vai negociá-los por preço qualquer. Entende? Uma vez que as pessoas perdem o temor e violam os códigos espirituais, elas não terão caráter, não terão honradez suficiente para manter os valores importantes da sua vida. O Onã violou o código, ele ignorou a lei do levirato, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés sobre gerar descendência para o seu familiar, seu irmão. Ele violou isso, ele ignorou esse código, ele mentiu, violou as leis do pai e assim sucessivamente. Pessoas que violam as leis espirituais sofrem consequências. O futuro é bloqueado, a prosperidade é bloqueada, a bênção é bloqueada. Como eu digo sempre, acredite ou não, aceite ou não, mas é o que acontece. Tem gente que deveria ter um futuro maravilhoso, mas já bloqueou hoje, porque não obedeceu, violou os códigos das leis de quem estava sobre ele. Violou os códigos de Deus e daqueles que estavam sobre a sua vida. Então preste bem atenção, quando você estiver debaixo de uma paternidade, de uma cobertura espiritual, de um pastorado, para que você não viole códigos, né? Para que você não dê destino para a sua própria vida, que você crie suas próprias regras e as siga, porque senão poderá ter um fim que você não gostaria de ter. E a última lição que tiramos daqui é: pessoas que pensam como Onã pagam o mesmo preço que Onã pagou. Então, ele pagou suas atitudes egoístas com a própria vida. Onã, quando praticava essas ações contra a sua esposa, violando a lei do levirato, a lei de Deus, violando os princípios do seu pai, da sua família, o que ele faz? Ele aborta a sua carreira, aborta seu ministério, aborta sua própria descendência, aborta seus sonhos, seus projetos. Tudo por conta de um egoísmo pessoal e de uma maldade de não querer abençoar os outros, de entender que Deus o levantou, que Deus lhe deu uma oportunidade para abençoar a vida dos outros. Sabe, queridos, eu estou vendo muita gente vivendo isso. Estão, por causa do seu egoísmo, das suas ações, abortando seus projetos, sua carreira, seu ministério, sua descendência física e espiritual, seus sonhos, seus negócios, abortando o seu futuro de prosperidade, abortando o seu futuro de sucesso por conta de comportamento egoístico ou egoísta como o de Onã. Faz sentido para você? Pegou essa palavra aí hoje? Aprendeu? Então nós precisamos entender. Como eu digo sempre, o nosso propósito aqui é de mentoria. Mentoria é te orientar, é te dar conselhos, é te dar direções, é apontar para você, através da experiência, o que pode ocorrer, o que pode estar te esperando lá na frente. Esse é o papel de um mentor. É trabalhar sua mente para que você
não viole códigos importantes e venha pagar caro por conta de tudo isso. Eu vejo muita gente boa, maravilhosa, cristã, pessoas de Deus, mas que estão abortando seus projetos, seus propósitos, seus sonhos, porque estão sabotando hoje projetos alheios, ou fazendo o que Deus não mandou fazer, agindo contrário aos princípios, à palavra, violando os códigos espirituais e fazendo suas próprias regras, suas próprias leis e seguindo-as. Então tome muito cuidado, porque isso é muito perigoso para nós que estamos na caminhada espiritual, tá? Então que Deus te abençoe. Essa é a nossa mentoria de hoje. Você receba essa palavra em seu coração, tire as lições, aceite as lições, ore a Deus para que você não tenha que fazer colheitas que não gostaria, ou que você não esteja sabotando teu próprio futuro, em nome de Jesus. As leis espirituais existem e elas estão na Bíblia. E se elas estão lá, é porque elas são importantes para nós. Se Deus as deixou, porque elas são importantes para nós. Então tome essa palavra de hoje como uma advertência para você, como um start, ok? Para que você não tenha que ter surpresas. Vamos então orar por essa palavra. Ora comigo aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nessa hora glorificar o teu nome, pedir tua bênção por cada pessoa que está comigo, por aqueles que vão assistir esta palavra posteriormente, aqueles que vão assistir ainda hoje aqui nesse canal, aqui nessa página, ou outros que vão assistir posteriormente aqui no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que todos possam ser ou ter sua mentalidade aberta, que possam receber a tua palavra, entender a tua palavra, receber a tua palavra, ter temor no coração, em nome de Jesus. Aqueles que estão tendo alguma atitude egoística, como a atitude de Onã, se alguém está tendo algum comportamento dessa síndrome de Onã, que seja hoje desfeito do coração ou da mente, que a mente seja desfeita, que receba uma mente de Cristo, a mente da obediência, da bênção, da generosidade, do entendimento, do compartilhar, do abençoar a vida dos outros. Aqueles, se tem alguém aqui que porventura esteja sendo usado para sabotar projetos e propósitos e sonhos dos outros, que tudo isso seja desfeito na autoridade do nome de Jesus e que a palavra de Deus venha para cada um, ativando o coração, a mente e a vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos e declaro a vitória, a prosperidade e a bênção do Eterno sobre a vida de todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe a palavra aí no seu coração? Foi bênção para você essa palavra? Falou contigo? Então, você já sabe, compartilha ela com todo mundo. Bota aí na sua página, compartilha com várias pessoas, bota nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Vamos espalhar essa palavra, essa ministração para todos. Amém? E para fechar aqui, você quer conversar comigo? Quer trocar alguma ideia? Então me procura aí no WhatsApp que está aí na descrição da live. Esse telefone é o meu WhatsApp e você vai falar comigo. E também é uma chave Pix. Se você sentiu de Deus, ou sentir de Deus, de fazer uma semeadura, aí está a chave Pix. Pode fazer a sua semeadura em nome de Jesus e que o Senhor te prospere, te abençoe e te honre poderosamente. Amém?